Hello, everyone. Well, here we will see how to answer the questions when we are arriving in a new country, especially in Europe, for example. Aqui eu separei algumas das perguntas mais recorrentes na imigração. Veremos as perguntas e opções de respostas, ok? The first one, why are you visiting the Switzerland? Why are you visiting the Switzerland? Então, essa, por exemplo, se a sua imigração for, a sua primeira parada for na Suíça. Mas talvez seja, por exemplo, em Portugal, né? Então, aqui a pergunta seria, why are you visiting Portugal? Se você tem uma parada antes do seu destino final, se o aeroporto que você vai fazer a imigração primeiro vai ser em Portugal ou em outro, aí o destino vai mudar, mas aqui eu deixei como Suíça. Why are you visiting the Switzerland? Switzerland, esse ZR, ele é mudo, então Switzerland. I am visiting for pleasure. Eu estou visitando por lazer, ou por férias, por passeio. I am visiting for pleasure. Essa pergunta aqui, ela pode variar. Eu coloquei uma outra opção, que é what is the purpose of your trip? What is the purpose of your trip? I'm on vacations. Eu estou de férias. Ou você pode responder só pleasure, lazer. Ok? Então, de novo, tanto a pergunta pode ser assim, ó, why are you visiting? Por que você está visitando? Ou eles podem perguntar, what is the purpose of your trip? Qual é o objetivo, o propósito da sua viagem? Ok? Até aqui. Segunda pergunta muito comum, muito recorrente. Where will you be staying? Where will you be staying? Onde você vai ficar hospedado, hospedada? E aí você pode responder, I will stay at hotel. Né? Esses pontinhos que eu coloquei aqui é o nome do hotel. Se você puder informar o nome, ainda é melhor. Passa ainda mais confiança, né? Então, você pode levar as reservas impressas do seu hotel, de preferência, né? Não somente no celular, se você tiver a oportunidade de imprimir também seria bom, mas se não, você mostra, né, ali as reservas e o nome do hotel, certo? Who will be visiting? Oh, sorry. Who will you be visiting? Who will you be visiting? Quem você estará visitando? E aí você diz, se você não tem parentes ou amigos, né, nessa região, você vai dizer assim, ó, I don't have any family or friends in Switzerland. I will visit the tourist points. Né? Então, você deixa claro, se você não tem família nem amigos na Suíça ou no seu destino final, você diz que vai visitar os pontos turísticos, né? Já que a viagem é a lazer. E aí, muita atenção. Perdão, corrigir aqui. Tourist points, né? Então, assim, é importante você ter em mente os locais que você vai visitar e estar bem consciente do nome, se possível, a pronúncia dos locais que você vai visitar, das cidades, né? Isso passa bem mais confiança, porque se você não sabe o que você vai visitar, os oficiais da imigração podem me questionar, né? Mas como pode você veio até aqui e não sabe para onde vai? Então, esteja sempre seguro, segura, né? Do nome do lugar onde você está indo. How long will you be staying? How long will you be staying? Quanto tempo você vai ficar aqui na Suíça? Ou no seu destino final? I will stay for 5 days. Por exemplo, eu vou passar 5 dias. Se for mais tempo, você só modifica aqui o número, né? 6, 7, 10 dias, né? E assim por diante. Outra pergunta muito comum é essa. How much money do you have available for this trip? How much money do you have available for this trip? Quanto de dinheiro você tem disponível para essa viagem ou quanto de dinheiro você trouxe? E aí você pode falar, I have a quantidade de dinheiro em Swiss franc, ou só em franc, né? E já se entende como franco suíço, que é a moeda local, por exemplo, tendo como referência a Suíça.
Se você for transitar por outros países da Europa que usam o euro, em sua grande maioria, euros, pounds. Um euro, perdão, a gente fala em inglês pound. Esse O ele vai ter o som de A, pound. Se for, por exemplo, 5 euros ou mais, 5 pounds. 5 euros. Franco suíço, Swiss franc. Alguns às vezes falam só franc. E euro, para os demais países, pound. Ok? E dólar, né? Não se usa muito na Europa, mas se for para um país que usa dólar, dólar, a pronúncia, ok? Outra pergunta que pode aparecer é a seguinte: Have you visited the Switzerland before? And if so, how long did you stay? Você já visitou a Suíça antes? Se sim, quanto tempo você passou aqui? Se você nunca visitou a Suíça ou nunca visitou outro país da Europa ou da América do Norte, enfim, de outro país, você pode dizer, No, it's my first time in Switzerland. It's my first time in Switzerland. É a minha primeira vez aqui, eu nunca visitei aqui antes. Se você já foi à Suíça anteriormente, você pode dizer, Yes, I have been here before, e aí você diz o ano. Aí eu coloquei como exemplo, 2020, 2020, ou se for em 2019, 2019, e assim sucessivamente. Yes, no caso, se você já tiver ido, né? Se você nunca foi, no. E aí você diz, It's my first time in Switzerland. É a minha primeira vez visitando a Suíça. E aí, como nós comentamos no início, what is the purpose of your trip? É outra forma de falar, né? Why are you visiting here? Né? Então, eles podem perguntar, why are you visiting Switzerland? Por que você ou vocês estão visitando a Suíça? Ou usar a expressão, what is the purpose of your trip? Qual o objetivo da sua viagem? Muita tranquilidade, né? Às vezes a gente fica nervosa nessa questão de imigração, mas se a gente vai contando a verdade, né? A gente pode estar bem tranquilos, olhar nos olhos dos oficiais, claro, de forma respeitosa, mas essa questão do olhar no olho, né? Transmite uma tranquilidade, uma segurança, passa uma verdade, né? Eles realmente estão ali fazendo o trabalho deles, até mesmo para garantir a segurança do país, dos cidadãos locais e, claro, de vocês enquanto turistas. Então, é sempre estar calma, é a melhor decisão, é a melhor postura nesse momento, ok? Então, sempre olhar respeitosamente, porque mesmo que você não está mentindo, mas se você fica, I'm on vacations, muito nervosa, olhando para o chão, para o lado, não tem esse contato visual, então, talvez isso dificulte, né, a sua entrada nesse país, ou, enfim. Passando adiante, how long do you intend to stay? Quanto tempo você pretende ficar aqui? É uma variação da mesma pergunta que vimos aqui, ó. Deixa eu ver. How long will you be staying? Por quanto tempo você ficará aqui? E how long do you intend to stay is the same, a mesma coisa. Quanto tempo você pretende passar aqui? I will stay here for 5 days. Eu estarei aqui por 5 dias. Se a sua imigração não é no destino final, você pode dizer assim, I will stay, aí você tira esse here, in Switzerland for 5 days, né? I will stay in Switzerland for 5 days, né? Então, você pode fazer essa modificação, falar diretamente o destino final, né? Ok? Where you be staying? A mesma pergunta que nós já vimos aqui acima, né? Ó, do hotel, né? Where you be staying? Vou repetir aqui, mas seria in a hotel, né? No hotel, né? What is your occupation? Muitas vezes nas imigrações também se pergunta muito da nossa profissão, o que fazemos, com o que trabalhamos, certo? Então, por exemplo, I am a teacher. Eu sou um professor ou uma professora. I am a speech therapist. Eu sou um fonoaudiólogo ou uma fonoaudióloga. Teacher, speech therapist. Ok? Do you have anything to declare? Você tem algo a declarar? Geralmente, às vezes, quando a pessoa está levando algum tipo de... Às vezes, no próprio avião, vocês já recebem um documento para vocês preencherem. Caso vocês tenham que declarar algo, né? Às vezes, tem alguns produtos,
até mesmo determinados tipos de alimentos que são proibidos transportar de um país para o outro, ou até pode, se você tiver autorização, ou declarar ainda no avião e ao desembarcar na imigração, né? Então, se você tem algo a declarar, você diz, yes, I do. Esse declare é nesse sentido. Se você tem algo que está levando algum objeto que seja, assim, importante informar as autoridades. Se não, basta responder, no, I don't. Vamos repassar uma vez mais as perguntas. Primeira, why are you visiting Switzerland? Opção de resposta, I am visiting for pleasure. Segunda pergunta, where you be staying? I will stay at... Aí você diz o nome do hotel, né? Hotel. Ou então só I will stay na hotel, num hotel. Who will you be visiting? Who will you be visiting? Quem você visitará? I don't have any family or friends in Switzerland. I will visit the tourist points, certo? Agora, caso você tenha famílias e amigos, aí sim você pode dizer, né? I will visit my family, se você tiver, né? I will visit my family and friends, ok? How long will you be staying? How long will you be staying? I will stay for 5 days. How much money do you have available for this trip? How much money do you have available for this trip? Have you visited Switzerland before? And if so, how long did you stay? What is the purpose of your trip? How long do you intend to stay? Where will you be staying? What is your occupation? Do you have anything to declare? Lembrando que aqui não é uma regra. Talvez eles façam mais ou menos perguntas do que essas, mas essas são as mais recorrentes e preparar-se antes, principalmente para responder em inglês, nos passa mais uma tranquilidade. Espero poder ter ajudado com esse breve resumo, né, essa breve aula das perguntas recorrentes na imigração. And I wish you a nice trip and travel. Desejo a vocês uma excelente viagem. Até mais!